gente vai finalizar o nosso livro de matemática, tá certo? Nós vamos finalizar o livro 2, fino, de atividades, tá bom? Já vai explicar como é as questões que vocês vão fazer, vocês vão responder. E às 3 horas a gente vai estar enviando para vocês a nossa revisão para a prova, tá ok? Nossa revisão vai ser toda no caderno. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? A gente vai estar ajudando vocês. Prestem bastante atenção nas questões que eu vou mostrar agora, que eu vou mostrar os exemplos para vocês, tá certo? No livro de vocês, nós vamos para a página 47 do livro fino de atividades, tá bom? Nós temos aqui o bingo do dobro e o bingo do triplo. Esse jogo, vocês podem estar fazendo com a família de vocês, tá certo? Porque é um bingo. Então, vocês podem estar utilizando esse joguinho em casa, tá certo? Aqui na página 48, nós temos aqui na cruzadinha, vocês vão escrever os resultados por extenso. Que é isso, vocês vão escrever como é que a gente fala o número, que é o resultado aqui do livro de vocês, tá bom? Vamos supor, o quádruplo de 25. É o 25 4 vezes. Então, eu vou fazer 25 mais 25 mais 25 mais 25, tá certo? E aí, eu vou ter o quê? 100, né? 25 mais 25 é 50, 50 mais 50 é 100, tá certo? E aí, vocês vão escrevendo todos os resultados na cruzadinha da página 48, tá certo? Na página 49, nós temos aqui para vocês escreverem os números múltiplos de 5 formados por dois algarismos iguais. Um número que eu posso multiplicar por 5 ou dividir por 5, que tem dois algarismos iguais, tá certo? Múltiplo de 4, que está entre 40 e 50, cujos algarismos das unidades é o dobro do algarismo da dezena. Então, eu vou ajudar vocês a fazer essas duas questões. Múltiplo de 5, que é formado por dois algarismos. Esse daí é o item C. Página 41. O múltiplo de 5, que é formado por dois algarismos iguais, é o 55. Tá certo? E no item D, o número múltiplo de 4, que está entre 40 e 50, e cujo algarismo da unidade é o dobro do algarismo da dezena. Aqui na dezena, eu vou ter o 4, e aqui na unidade eu vou ter o 8. O 8 é o dobro de 4, tá certo? E ele é múltiplo de 4, que a gente consegue multiplicar e dividir ele por 4 sem sobrar resto, tá ok? Na questão 11, você vai completar o quadro do número 1 até o 50 com os números que estão faltando e vão responder aqui na questão A, B, C, D, observando o quadro, tá certo? Na questão A diz o seguinte: pinte de amarelo os números do quadro que são múltiplos de 2. Aí você vai multiplicar, vai pintar de amarelo os que são múltiplos de 2. O que são múltiplos de 2? A gente vai contando de 2 em 2, tá certo? A gente pode ir multiplicando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, tá bom? Que números são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Aí você vai olhar lá, aí você vai colocar também, vão circular os números múltiplos de 3, tá certo? Quais são os números múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, ó, que vai de 3 em 3, tá bom? E aí, depois você vai escrever quais são os números múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Quais são os que vocês marcaram nas duas alternativas? Tanto pintaram de amarelo, quanto circularam, tá bom? No item C diz o seguinte: faça um X ao lado dos números que são múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16. Você vai contando de 4 em 4, tá bom? E vai fazendo um X. Que números são múltiplos de 2 e 4 ao mesmo tempo? Aí você vai observar lá nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 4, quem é que tem em comum, tá certo? Quem é que tem nos dois itens. E aí depois você vai observar que números são múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo. Da mesma forma, você vai olhar nos múltiplos de 3, nos múltiplos de 4, quem são os que são iguais nos dois múltiplos, tá bom? Observe no quadro os múltiplos de 5. São os números múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo. O que é que a gente pode colocar aqui? Quais são os números multiplicados? 2 e 5 ao mesmo tempo? 10, 20, 30.
Você vai olhar lá nos múltiplos de 2 e lá nos múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá bom? E aí você vai observar 3 e 5 e 4 e 5, da mesma forma. Quem tem em comum nos dois, tá bom? Escreva os números que são múltiplos de 10. Eu posso somar de 10 em 10, multiplicando 10, 20, 30, 40, 50. Que números são múltiplos de 5 e 10 ao mesmo tempo? Você vai escrever também, vai observar em qual, nos dois itens, quais são os que tem em comum. E aí você vai escrever aqui, tá certo? Na página 50, diz o seguinte: escreva 10 termos das sequências de números indicadas a seguir. No item A diz o seguinte: múltiplos de 5 que começam em 100. Quem são os múltiplos de 5 que começam em 100? Se eu começo no 100, eu vou botar mais 5, né? Eu inicio aqui no 100. E aí eu vou 100, 105, 110, 115, e aí você vai continuando. Quais desses números são múltiplos de 5 e 10 ao mesmo tempo? 100, 110, e aí você vai colocando lá os que forem iguais, tá bom? De 5 e 10. Múltiplos de 10 que começam em 50, e aí você vai colocar aqui. Vai começar a sequência já no 50, tá bom? 50, 60, 70, 80. Quais desses números são múltiplos de 10 e 20 ao mesmo tempo? Aí você vai observar aqui, ó. 60, 80, tá certo? Indo de 20 em 20. Você conta os que são de 10 e 20, tá certo? Na questão 13 da página 50 ainda, vocês vão observar as figuras que tem aqui, ó. As 4 figuras. E aí vocês vão completar a tabela com a área de cada figura, considerando cada quadradinho da malha como uma unidade de medida. Então, você vai contar como se cada quadradinho desse aqui fosse um, tá bom? Então, na figura A, qual é a área da medida? Qual é a área da figura? Nós vamos ter o número 4, porque nós temos 4 quadradinhos, tá certo? E aí vocês conseguem fazer nas próximas, tá bom? Na questão 14 da página 51, diz o seguinte: escreva a área de cada figura a seguir em centímetros quadrados. Vocês vão contar aqui, ó, quantos lados tem cada um desses lados. E aí vocês vão observar, vão multiplicar esse lado por esse lado, tá certo? Vamos supor que nessa figura A nós temos 1, 2, 3, 4. E 3 aqui em cima. Então, eu vou fazer 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, que é o mesmo resultado, tá certo? E aí, como a gente sabe, 3 vezes 4 é 12. A área é em centímetro quadrado. Então, a figura a seguir tem 12 centímetros quadrados, tá bom? E aí você vai fazer da mesma forma nas outras. Vai multiplicar esse lado por esse lado e vai dizer quantos centímetros quadrados tem, tá certo? Na 15 diz o seguinte: use uma régua para medir os lados das figuras a seguir e determinar a área delas. Você vai passar aqui a régua e aqui vai multiplicar. Você vai contar com a régua quantos centímetros dá aqui e quantos centímetros dá aqui. Aí você vai fazer a multiplicação e colocar o resultado em centímetro quadrado, tá certo? Não esqueçam de colocar em centímetro quadrado, tá certo? Na página 52, nós temos a figura a seguir, que estão sendo indicadas por algumas medidas. É bem parecido com aquela outra figura que vocês já fizeram no livro Growth de atividades, tá bom? Termine de desenhar os quadradinhos que completam a figura. Você vai fazer cada quadradinho desse aqui de acordo com o tamanho que tem aqui, ó. Se aqui é 3 centímetros, aqui tem que ter 3 quadradinhos, tá certo? Se aqui é 2 centímetros, aí você desenha mais 2 quadradinhos. Se aqui é mais 2 centímetros, você desenha mais 2 quadradinhos, tá certo? Finalizando aqui embaixo, 7 quadradinhos. E aí você observa aqui, ó. Aqui nessa altura são 2 centímetros. Se é 2 centímetros, você vai desenhar também mais 2 quadradinhos, tá bom? Aí você vai observar e vai dizer qual é a área dessa figura em centímetros quadrados. O que é que você vai fazer? Você vai somar aqui 7, 8, 9, 10, 11. E aí você vai fazer aqui, ó, 11 centímetros quadrados, tá bom?
Quanto mede o contorno dessa figura? Aí você vai somar tudo. Pega tudo, soma os lados, coloca aqui. Qual é a área do triângulo a seguir em centímetros quadrados? Você vai observar aqui, ó, vai contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui e vai imaginar que bem aqui tem outro pedacinho dele completando. Quando você imaginar, essa mesma quantidade que tem aqui também vai ter aqui, né? Então, você soma os dois, tá certo? Você vai dividir por 2. E aí você vai dizer quantos centímetros quadrados vai ter essa figura, tá certo? Primeiro você conta quantos tem aqui, quantos centímetros tem aqui. Você multiplica, e aí, ou então você soma, né? Um com o outro. E aí você vai dividir por 2 para dizer quantos centímetros quadrados tem aqui, tá bom? O triângulo ao lado foi obtido cortando uma folha quadrada de 64 centímetros. Quantos quadrados em 4 partes iguais? Qual é a área desse triângulo? Se eu aqui foi dividido em 4 partes e a área toda dela é de 64 centímetros, você vai dividir 64 para 4 e aí vai descobrir a área desse triângulo aqui, pequenininho laranja, tá certo? E aí a gente encerra as nossas atividades desse livro aqui, o livro 2, e vamos responder a nossa revisão, tá certo? Prestem bastante atenção. Essa atividade também serve como revisão para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou ajudar vocês, tá bom? Porém, essas duas atividades são revisões, então vocês têm que me entregar ainda hoje, tá certo? Qualquer coisa, mandem mensagem no meu privado, tá bom? Até a nossa próxima aula.